Henrique Marques, sou arquiteto da Space Workers, um dos fundadores e um dos arquitetos coordenadores de toda a equipa. Sou o Rui Diniz, sou sócio fundador do Atelier e um dos diretores criativos. Ali pelo 11º ano, acho eu, tive uma disciplina que era Desenho Técnico e Construção Civil e eu nessa altura achava que queria ser engenheiro. Portanto, foi aí que comecei a desenvolver algum gosto pelo desenho dos edifícios e por aí fora. Depois, ali nos 12º, eu deixei ali umas disciplinas para trás e tive uns amigos meus que foram à frente para a universidade e foram para a arquitetura. Portanto, e eu acho que isso acabou por me ajudar a encontrar o caminho certo. Afinal, o que eu queria não era engenharia, ou seja, porque a parte da matemática e dos cálculos não era isso que me fascinava, mas sim o facto do desenho e da importância que isso tem nas cidades, no fundo. O marido da minha professora na altura tinha uma profissão que era desenhador, trouxe uma série de instrumentos para a aula, e, quer dizer, aquilo fascinou-me. Na altura desenhava-se tudo à mão, como é óbvio, não havia os computadores como temos hoje, e havia uma série de ferramentas que ora se dobravam, ora faziam formas, e aquilo, para quem era criança, aquilo foi efetivamente quase o despoltar da minha curiosidade acerca do que é ser arquiteto, que eu não fazia ideia o que era um arquiteto, qual é o trabalho de um arquiteto tampouco, e foi ali que tive o primeiro contacto. Eu, obviamente, estava longe de perceber que a arquitetura é muito mais que desenhar e brincar com as formas, mas fui desenvolvendo esse gosto e essa ideia de querer ser arquiteto. Eu preciso mesmo de pegar numa folha, riscar, e depois acredito que o meu subconsciente vai buscar citações arquitetónicas a outras coisas que vi, a outras coisas que senti, que vivi, mas que não as faço de uma forma deliberada. O meu processo é em todo semelhante ao do Henrique, ou seja, não tenho aqueles momentos em estou aqui altamente inspirado, agora deixa-me trabalhar. Não, isso não acontece. Eu acho que é mesmo sentar à frente, folha em branco ou o esferovite e a máquina de cortar esferovite, que até se calhar é mais por aí que se começa, e começar a fazer coisas. Na realidade, influências tive várias. Ao longo da minha formação, alguns professores foram claramente marcantes e que me fizeram ver a arquitetura de uma outra forma, questionar a arquitetura de uma forma muito mais poética e ao mesmo tempo pragmática. Tenho dois outros professores que foram extremamente fundamentais na minha formação. O meu professor de primeiro ano, que me dizia no primeiro semestre que se calhar eu era melhor decidir aquilo que não tinha grande jeito. E isso foi espetacular para não conseguir fazer com que ainda quisesse mostrar que ele estava errado. E com ele aprendi imenso. O meu professor de terceiro ano, António Campelo, era um professor altamente exigente e que normalmente toda a gente fugia das turmas dele e eu me inscrevi na turma dele. Ele era conhecido por ter sempre turmas de começar com 30 e acabar com 6 ou 7, portanto, felizmente foi ainda cedo a 7. E eu também na altura mudei propositadamente para a turma dele porque entendia isso como um desafio e também achava que a liberdade que ele nos dava enquanto alunos de arquitetura era o que eu procurava, ou seja, queria sair um bocadinho fora do lugar comum. Ele deixava-nos fazer o que nós quiséssemos, logo que encontrássemos uma justificação para tal. Foi através desse professor também que na altura, pelo menos no meu ano, começamos a ter contacto com uma vertente da arquitetura um bocadinho afastada do que era a Escola do Porto. E depois também o professor Barros, que era o nosso professor de construções, juntamente com o Luís Santiago, que no meu caso específico acabaram por me ajudar a afinar o meu gosto pelo detalhe. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa muito atenta ao pormenor e que gosta muito das coisas certinhas, direitinhas e tudo, o perceber o porquê das coisas. Portanto, e isso foi um princípio até de base do nosso escritório, começou muito por aí. Uma coisa é nós vermos as obras das fotografias, não é? Outra coisa é nós sentirmos os espaços, percorrer os espaços e ver o que é que os espaços nos dizem e a forma como eles nos conduzem. E no caso das obras do Luís Barragán foi mesmo isso. E a forma como ele trabalha a cor na arquitetura, que às vezes, se calhar aqui para nós, portugueses, não vemos com tanta facilidade a introdução da cor na arquitetura e a forma como essa própria cor nos ajuda a moldar o espaço. E eu, enquanto estudante, tinha muito essa aversão, não é?
Temos sempre a coisa do preto e branco, ou é preto ou é branco, e não há as outras cores. E estando lá naqueles ambientes, muda-nos completamente a percepção que nós temos disso. E eu, sem dúvida nenhuma, que não tenho problema nenhum em assumir alguns arquitetos. Não consigo eleger um, na realidade. Quer dizer, conseguiria, mas o Rui já falou dele, que era Barragan. Foi, sem dúvida, talvez a maior surpresa que tive também, nos últimos anos. Mas gosto muito das obras do Cisa, precisamente as obras mais na fase inicial dele, acho que são efetivamente muito boas. Rem Koolhaas, Márcio Cuban, que é um arquiteto brasileiro que faz umas casas belíssimas. E nós, como gostamos muito de fazer casas, é claramente um arquiteto também que eu gosto e que valorizo. Pois há imensos arquitetos portugueses também da nossa geração que fazem coisas muito boas e que nós também gostamos e temos a sorte de ser amigos e falando e partilhando, que eu vejo sempre isto como uma lógica de não tanto ficar obstinado pelo trabalho dessas pessoas, mas perceber como é que eles fizeram, como é que eles chegaram lá, o que é que os motivou e como é que eu posso pegar no que eles aprenderam, no que eles nos demonstram e evoluir também. O nosso processo criativo interno do ateliê, meu, do Henrique e nosso colaboradores, de uma forma geral, não é partilhado em momento algum com o cliente. Depois de termos uma reunião com o cliente inicial, onde é feito um briefing para nós termos o programa da casa, ou do edifício, ou do que quer que seja, desde esse momento até a apresentação do estudo prévio, nós não falamos mais com o cliente. Ou seja, nós temos uma reunião longa com o cliente, pode demorar 2 ou 3 horas, portanto é uma reunião onde nós temos que conhecer as pessoas. Diria quase que temos ali 3 horas para sermos amigos, não é? Temos que os conhecer bem, temos que conhecer os seus hábitos, queremos saber como é que eles vão utilizar os espaços que nós vamos desenhar. E isso depois vai-nos permitir tomar decisões por eles, porque é para isso que as pessoas nos contratam, não é? Para tomar decisões. Ou seja, nós defendemos que uma boa ideia comunicada numa fase muito precoce pode morrer logo ali, não é? Porque basta o cliente não perceber na íntegra o que nós já estamos a pensar, não é? E numa fase inicial nós temos muita coisa dentro da cabeça que ainda não conseguimos materializar. A ideia morre aí, não é? Enquanto que se nós a conseguirmos desenvolver até um bom grau de maturação, também temos mais elementos do nosso lado para nos permitir defender e vender essa nossa ideia. O Multiusos de Paredes é um edifício que, para nós os dois, para mim e para o Henrique, que acaba por ter aqui alguma ligação emocional, porque nós estudamos aqui, portanto, no centro da cidade, e aquele era, à data, final dos anos 80, 90, já nem sei muito bem por aí, era o único pavilhão onde se praticava desporto na cidade. Depois, nos anos mais recentes, portanto, ali entre 2009, 10, 11, portanto, houve aqui decisões em que o edifício ficou abandonado durante quase uma década. E esse foi o meu desafio, foi acabar por trabalhar com esse lado imaterial, não é? Ou seja, estamos a intervir num edifício que tem uma presença muito forte na cidade, pela sua localização e na memória, não é? Portanto, era uma responsabilidade muito grande, o que quer que se fizesse ali, no dia em que retirassem os taipais da obra, as pessoas entrarem e ver o resultado final, portanto, era feito com alguma ansiedade que esse momento aconteceu. Tentamos atualizar e dar-lhe conforto, portanto, no interior houve ali uma grande preocupação em termos de iluminação natural, ou seja, tentarmos que durante algumas horas do dia seja possível a prática desportiva ou outra qualquer no seu interior sem recorrermos à iluminação artificial, tentar que não fosse necessário sistemas de climatização forçados, portanto temos um sistema de ventilação natural que garante em 70% do ano um conforto acima do que é normal para este tipo de equipamentos. E depois preocupações acústicas, desde o teto, estamos ali dentro e não há aquele desconforto normalmente que este tipo de recintos têm. Temos um carinho muito especial para o projeto de execução e, portanto, isso é onde os materiais assumem o protagonismo na obra. Tentamos sempre que as nossas obras sejam o mais simples possível de aspecto, mas na realidade, tecnicamente, são bastante complexas. E tentamos sempre procurar soluções que nos permitam atingir essa simplicidade aparente, mas com essa complexidade técnica muito grande. O edifício resume-se a 3 materiais, por dentro e por fora, portanto, e acaba por haver coerência.
90% das nossas obras que são feitas aqui no nosso território, nós temos equipas que se deslocam menos de 10 km para ir trabalhar, o que é ótimo. Temos centrais de betão que, apesar de betão ser um poluente, é verdade, mas estão a 5 km, 3 km do local da obra. Usamos sempre materiais locais, porque não há capacidade financeira para recorrer à alta tecnologia e, portanto, os processos construtivos, os materiais são todos muito locais. Além disso, trazer toda essa economia social, garantir qualidade, garantir postos de trabalho, garantir valorização da indústria local e incorporá-la na arquitetura, e nós, de uma forma quase que obrigados, desde sempre fizemos. Portanto, achamos que isso é claramente o caminho e julgo que a arquitetura deverá caminhar para isso, porque só assim é que conseguiríamos ter o melhor dos mundos, que é a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Portanto, cabe-nos a nós esse primeiro papel de tentar sensibilizar os clientes e tentar apelar, se calhar, a vezes, uma consciência mais ecológica. Nem sempre é fácil convencermos as pessoas, não é? Agora, outras soluções, como por exemplo, o cliente chega aqui com a intenção de demolir na íntegra um edifício. Se nós reconhecermos que o edifício tem valor e há forma de o valorizar sem o demolirmos, nós vamos defender essa ideia até ao fim e tentar demover o cliente da ideia da demolição total. Portanto, eu acho que isso aí acaba por ser uma componente importante também do que é a nossa visão, muitas vezes, do território e depois uma escala mais focada no caso das pré-existências. Portanto, acho que claramente temos um papel decisivo nessa matéria, que às vezes deveria começar antes do cliente, mas ainda com os decisores políticos, não é? Porque muitas das vezes, por muito boas intenções que nós e os clientes tenhamos, às vezes esbarramos na legislação e vamos por caminhos que não são os mais amigáveis para o ambiente.